Olá, a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor. Neemias, capítulo 2, os versos 12, 16 e 17, diz assim: Então à noite eu me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos quais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Olha aqui a palavra de Deus que é registrada através de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei, ele estava exilado numa outra terra, e nessa terra para onde ele foi levado, que ele era de Jerusalém, para essa terra onde ele foi levado, ele foi recebido pelo rei, ele servia o rei, né? E ali o rei percebeu que ele estava muito triste e Deus colocou no coração daquele rei que ouvisse Neemias. E ouvindo Neemias, sua tristeza, Neemias colocou para o rei que as cidades, os muros de sua cidade estavam derrubados, que era Jerusalém, e isso era sinal de muita vergonha para os seus antepassados e para o povo que vivia ali, o seu povo dele, por isso ele estava triste. O rei, Deus colocou no coração do rei, porque aquele rei, ele não tinha obrigação de fazer isso. Neemias ali era como se fosse um escravo dele, né? Ele estava ali exilado, ele era obrigado a servir esse rei, mas Deus colocou no coração desse rei que liberasse Neemias para ir até Jerusalém, para coordenar a reconstrução daqueles muros, e ainda deu cartas para Neemias, deu todos os recursos, liberou recursos para Neemias, para que Neemias pudesse construir aquele muro. E recursos que ele não liberou, ou melhor, recursos que ele liberou foram através de cartas, para que Neemias fosse em reinados ali próximos, onde tinha ali o material que ele ia precisar. Então ali Deus ele providenciou tudo para Neemias. Quando Neemias chegou na cidade, ele se levantou em segredo com poucos homens e ele foi avistar a situação de perto. No verso 16 ele diz que não sabiam os magistrados, os juízes não sabiam, os nobres não sabiam, os sacerdotes, as autoridades do lugar não sabiam. Ele chegou ali e ele foi ver com os próprios olhos, ele não esperou ninguém contar para ele. E ali, com base naquilo, ele fez um projeto e ele disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Ali Jeremias, olhando ali em segredo, ele pôde fazer um projeto tendo conhecimento do que realmente estava acontecendo. E ele fez tudo isso em segredo, depois que ele colocou o projeto para o povo e chamou o povo daquela cidade: vamos reedificar os muros. Mas quando ele chamou o povo, ele já tinha planejado tudo, não é? E ele guardou aquilo ali, ele não ficou falando. E mais tarde, se a gente for mais para frente aqui no livro de Neemias, se a gente for ver o muro de Jerusalém, ele foi reedificado em 58 dias com a ajuda de todo o povo, né? Deus fez com que Neemias conseguisse da parte do povo, sabe o quê? Conquistar a liderança do povo, apesar de ter inimigos em volta, como Sambalate, Tobias e o Amonita, que ficavam tentando tirar Neemias do foco, jogando piadinha, mandando cartas para poder desestruturar o emocional de Neemias e tentar querer ficar de conversa com Neemias. Mas Neemias dizia: eu não vou parar, porque eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso parar. E ele levou aquela obra até o final, tendo que ficar, encarar, às vezes, armas, né? Com uma mão eles construíam o muro, com a outra eles ficavam esperando o inimigo para atacar com armas. Então foi muito difícil para o povo de Jerusalém, mas eles conquistaram a vitória. E eu queria refletir com você aqui sobre a importância da gente manter projetos em segredo. Né? Foi o que Deus falou essa madrugada comigo, que muitas das vezes Deus ele coloca projetos na nossa vida, projetos no nosso coração, mas muitas das vezes os projetos eles não dão certo, porque a gente sai na nossa porta contando para todo mundo, até para quem a gente não conhece.
E isso não é da vontade de Deus para nossa vida. Existem projetos que Deus dá pra gente, que a gente precisa guardar as 7 chaves, sabe? Não contar para ninguém. E muito se contar, de repente pro teu pai, pra tua mãe, ou pro teu cônjuge. Não ficar compartilhando com muita gente. Tem situação que Deus vai te dar e que você não vai poder contar nem pra tua família, pra coisa dar certo. Porque, infelizmente, muitas das vezes, pessoas que nós... às vezes, pessoas que a gente tanto ama, pessoas que às vezes estão próximas da gente, até que a gente espera que a pessoa ajude a gente naquele projeto que a gente tem, às vezes a pessoa vai, colocar impedimento, colocar um medo em você, um medo que antes não tinha. Entende isso? Por isso que muitas das vezes é importante a gente guardar segredo e confiar em Deus, porque se você tem algo no seu coração que Deus colocou para você realizar, Deus ele vai te dar sabedoria, vai te dar os recursos, Deus ele vai te dar estratégia, ele vai te dar um projeto para você desenvolver isso aí, toda a estratégia que você precisa para você desenvolver o projeto que ele colocou no seu coração. E muitas das vezes você falando para as pessoas, o que vai acontecer? Esse projeto ele não vai nem dar certo. De repente, uma coisa que você queria tanto, você vai perder até a vontade. Então, a gente precisa lembrar da importância de guardar segredo, né? Fazer uma inspeção criteriosa da situação, sem ficar contando para as pessoas. Existem várias formas da gente pedir ajuda sem ter que contar aquilo que a gente vai fazer. Então, nos tempos, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, onde os sentimentos negativos, eles estão tão aflorados nas pessoas, não é verdade? Infelizmente, o amor nos corações, ele está sumindo, não é? Por parte de muitas pessoas, não de todas, mas por parte de muitas pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. De repente você conta um plano, um projeto e de repente, sem você imaginar, vai aparecer outra pessoa com o mesmo plano, o mesmo projeto e ainda registrado e dizer que é o primeiro a ter aquela ideia. Mas por quê? Porque você contou. Então não conte, guarde em segredo, só conte no momento certo, para que você possa ter êxito, para que você possa ter realmente vitória naquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Neemias, ele teve bom êxito, ele chegou, construiu os muros com o povo de Jerusalém, e aquele povo ele teve sua dignidade restaurada, eles tiveram a sua vida restaurada e abençoada, porque Deus enviou ali um homem sábio, um homem corajoso, um homem que confiava no Senhor, um homem que sabia fazer planejamento, um homem que chamava as pessoas certas para fazer parte dos seus projetos, não chamava qualquer pessoa e compartilhava com poucas pessoas, mas pessoas certas. Então, essas são as lições que a gente aprende aqui com esse texto que eu acabei de ler. Guarde segredo, busque em Deus sabedoria, busque em Deus estratégia para você desenvolver seus projetos, compartilhe com as pessoas certas e certamente não vai precisar ser muitas pessoas. Confie em Deus, faça a sua oração, coloque para Deus o projeto, porque muitas das vezes algo arde no seu coração e você fica pensando assim, será que isso é de Deus mesmo para minha vida? Sabe como é que você vai saber? Colocando diante do Senhor. Então coloca diante do Senhor seu plano, seu projeto e pergunta para Deus, Senhor, é da sua vontade? E se for mesmo da vontade de Deus, se não for coisa do seu coração, da sua cabeça, Ele vai colocar paz no seu coração. Então, cuidado, não conte sua vida. Às vezes a gente conta as coisas, situações da nossa vida também, aguardando que as pessoas vão nos dar uma palavra, né? Para nos ajudar. E muitas das vezes não é isso que acontece. Então, conte seus problemas para Deus. Mantenha também sua vida em segredo. Conte seus projetos para o Senhor. Mantenha-os em segredo. Deus abençoe sua vida grandemente através da sua palavra. Fique você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.